Mais que jornalismo econômico, uma consultoria para o seu negócio. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para iniciarmos mais um programa. Um programa onde a gente vai falar de história de sucesso, que é nada, a gente vai falar das exigências profissionais cada vez maiores para você chegar ao sucesso. Você precisa de boa formação, talento, você precisa ter o espírito empreendedor, tudo isso porque o mercado requer qualificações específicas. É necessário cada vez mais que você invista na sua formação. Mas, por outro lado, muitas vezes o mercado pergunta, isso basta? Claro que não basta. Curso universitário não é sinal nem carimbo de sucesso. Tanto que a gente tem inúmeros casos. Para citar apenas um, Bill Gates, por exemplo, não tem diploma e virou um bilionário. Ou seja, o que é preciso para você se destacar? Esta base foi lançada no Instituto, o Instituto Empreender. É preciso muito mais. É preciso conhecer histórias de vida, seus projetos, e aí é o que vai estar refletindo no nosso programa de hoje, a Escola da Vida. O tema é muito empolgante, nós vamos conversar, destrinchar, entender tudo e aonde vamos chegar com os meus dois convidados, o empresário Ricardo Bellino, que é fundador do Instituto Empreender, e o José Carlos Semenzato, presidente da Microlins. Por acaso, onde vai ocorrer esta Escola da Vida, mas os detalhes você vai acompanhar já já. Além disso, também uma reportagem onde nós vamos mostrar uma nova técnica de treinamento de equipes. Técnica essa que está conquistando espaço entre os empresários. Milhões de obrigada a vocês dois por estarem me dando em primeira mão na TV brasileira esta notícia e todas as novidades. Beleza, desculpa, amizades mais antigas acabam tendo um privilégio do início da entrevista. Você perdoa eu ir para começar com o Semenzato? Porque eu quero entender o que se tem a ver com essa história. Mas antes eu queria que você me falasse, Microlins, essa veia de que é preciso ter técnica, de que é preciso, além de ter a formação acadêmica, eu ter a específica, foi o que te motivou e hoje Microlins está em todas as áreas, é isso? Pois é, Fátima. Primeiro é um prazer enorme voltar sempre no seu programa, né? Poder estar aqui tentando deixar um pouco da experiência adquirida nesses mais de 15 anos com a história da Microlins, que hoje são 500 mil de alunos estudando em todo o Brasil, é algo bastante relevante. Nosso grupo já possui mais de 1000 escolas espalhadas por todo o Brasil. E no momento em que se fala muito no apagão da mão de obra, nada mais, eu diria, do que especial falar exatamente, né, dessa motivação que nos trouxe até aqui, que é oferecer a esses jovens brasileiros, principalmente aqueles com menores oportunidades, né, uma profissão. Realmente ensinar algo que possa mudar a sua vida profissional e possa ao mesmo tempo atender essa grande necessidade de crescimento que o país atravessa e que sem essa mão de obra técnica não vai ser possível crescer do tamanho que o mundo, na verdade, exige, né? Uhum. Então, dentro desse cenário, nós entramos hoje numa plataforma corporativa. Nós estamos com um projeto há aproximadamente 1 ano, que é para qualificação de pessoas com deficiência, que está um sucesso, onde nós já temos contratos assinados com grandes corporações. Quer dizer, além da Microlins, com 1000 locais, exatamente, são 1000 escolas. Você tem o lado corporativo, que é a Microlins, vai até a empresa. Exatamente, e oferece um treinamento muito especializado e muito focado na necessidade da empresa. Uhum. Isso dentre os melhores clientes nossos, o HSBC, dentre outros grandes clientes no mercado corporativo, né? Então, de fato, a gente tem hoje, eu diria, uma contribuição muito grande dentro da missão da Microlins, né? E nos últimos 6 meses... Qualificar pessoas, é isso. Esse é o nosso grande, eu diria, a nossa grande missão como empresa, né? Qualificar, prepará-las para enfrentarem, na verdade, o desafio da competição, da liderança, enfim, de se colocar e crescer profissionalmente, que eu acho que é um dos requisitos que poucos veem, mas na verdade ninguém quer ficar estacionado numa profissão por muitos anos. Não quer ficar sem ter chance, né, de crescer. Exatamente. Isto, e aí já introduz o Bellino na parada, super obrigada de novo, não é a primeira vez, também somos colegas de trabalho há muitos anos, eu tenho uma admiração enorme por essa sua criatividade. Mas Semenzato falou numa coisa que
Eu tenho batido demais o programa. Não gostei tanto de falar, porque eu achava meio sem armas para mexer, do apagão da energia elétrica, do apagão de telefonia, do apagão aéreo, então eu passei batido, porque era uma coisa que a gente só precisa ter um pouquinho de vergonha na cara para resolver. O apagão da mão de obra, não, ele depende da participação de cada um. Como é que veio esta ideia de você de resolver o apagão da mão de obra? Bom, Fátima, brigadíssimo. Eu já me sinto quase sócio aqui do programa, então, como na minha vida as coisas vêm acontecendo num acaso. Eu estava na Inglaterra por ocasião de uma reunião e tive a oportunidade de ler um artigo num jornal britânico que falava desse fenômeno e trazia uma lista de grandes empresários que, mesmo sem ter concluído seus estudos e principalmente uma formação acadêmica, alçaram voos muito importantes. Grandes nomes de grandes empresários que faziam uma lista... Eu citei, por exemplo, só o Bill Gates, mas você citaria mais quem? Steve Jobs, o fundador da Apple. Samuel Klein, Alair Martins, José de Alencar, o vice-presidente, que também é um grande empresário, e nós temos vários exemplos. E ali eu me enxerguei um pouco, não me comparando, mas ao mesmo tempo me projetando naquela experiência daquelas pessoas que, como eu, não concluíram seus estudos, mas que tiveram uma capacidade de quebrar paradigmas, de romper fronteiras e de provar que, mesmo sem ter uma capacidade específica, um conhecimento específico, poderiam utilizar aquela energia, aquela confiança, aquela convicção para, de fato, fazer a diferença. E aquela matéria trazia um título que era Universidade da Vida. E eu me encantei, eu achei o tema muito interessante. Então fiz uma pesquisa mais profunda para entender se este fenômeno era alguma coisa localizada em países do primeiro mundo ou se era um fenômeno global. E encontrei casos no mundo inteiro. E naquela mesma noite que eu tinha lido aquele artigo, eu acessei minha memória... O teu Winchester. O meu Winchester. E me lembrei do meu amigo Semenzato e disse, olha, eu acho que aqui temos uma oportunidade de fazer, não só de contar essa história, então, decidir escrever um livro a respeito desse assunto, mas mais do que isso, compartilhar com as pessoas de uma forma mais democrática. Dizer que as pessoas têm, sim, a possibilidade de quebrar esses paradigmas, de romper um vício e um defeito que eu acho que é quase... o grande ônus que nós carregamos na nossa vida é que nós aprendemos, seja dos nossos pais, ou na escola, ou na igreja, de que nós não somos capazes de determinada coisa. Essa é o que eu diria a maior mentira do mundo, que nos contam e que nós acreditamos em determinados momentos. E que não, depende só de nós romper esse freio de mão que nós puxamos, ou que puxam por nós. E aí, junto com o Semenzato, sentamos e discutimos a ideia e elaboramos e construímos a partir disso um grande projeto que precisava de uma plataforma como a dele, é a única, que pudesse disseminar essa cultura empreendedora. Eu tenho tido a oportunidade de atuar nessa área do empreendedorismo, escrevendo alguns livros, tendo fundado o Instituto do Empreendedor, o INEMP, com o envolvimento da Ernst & Young, principalmente para apoiar e promover o programa Empreendedor do Ano, que é o maior programa de empreendedorismo do mundo. Então entendi que realmente era o momento de trazer isso para a base. Não ficar simplesmente divagando e discutindo os casos espetaculares dos multimilionários. Isso é muito importante porque são exemplos. Mas se nós não pudermos trazer desses exemplos para as pessoas que começaram como essas pessoas começaram, mas que precisam acreditar que elas também podem fazer a diferença, nada disso funciona. Eu não sei se vocês depois vão concordar comigo, mas eu vou fazer um break, e aí quero saber se vocês concordam, ou que vão permanecer de um tamanho pequeno, agora um pequeno estruturado. Ninguém precisa, nós não podemos repicar 10 Samuel Kleins, mas podemos repicar 50 mil lojas do seu Manuel muito bem sucedidas. Com certeza. Fazer um pequeno intervalo, a gente volta num minuto e você participa do programa Economia e Negócios @recordnewstv.com.br. Nós estamos esperando você aqui.
Estamos de volta com Economia e Negócios. Meus dois convidados de hoje, Ricardo Bellino, empresário, José Carlos Semenzato, presidente da Microlins, dando uma verdadeira aula de vida. Escola da Vida, Universidade da Vida. Você vai saber todos os detalhes já, porque nós vamos continuar nesta conversa que mostra como a gente pode incentivar, como a gente pode contaminar, eu adorei essa palavra que eu usei aqui, cada um de nós a certeza de que pode dar certo. Óbvio que também precisamos nos qualificar. Para isso tem várias coisas que a gente vai mostrar, entre elas uma reportagem que a gente quer que você confira. Uma nova técnica de treinamento de equipe que tem conquistado muito espaço entre os empresariados. Um coaching, na verdade, aquele técnico que identifica a habilidade de cada trabalhador e ajuda a traçar planos e metas para realizar as tarefas dentro da empresa. Vamos ver a matéria? Um profissional líder de equipe. Esse é o perfil que as empresas buscam na hora de contratar. Hoje em dia você precisa realmente ter um profissional que saiba liderar os outros profissionais e levar essas pessoas para o sucesso, para atingirem as metas e as competências. Então, na verdade, o líder coach hoje é uma pessoa que atua na liderança como um orientador. Muitas pessoas nascem com um espírito de liderança e conseguem facilmente seu espaço em um mundo competitivo e globalizado. Mas aqueles que não têm o dom vindo de berço, a saída é buscar em um curso especializado a qualificação. Empresária no segmento de moda, Leonice sentiu que era necessário fazer um curso de coaching para estabelecer metas e conseguir conciliar a vida profissional com a administrativa. Ajudou muito, me focou realmente, me centrou, já consegui atingir alguns objetivos e estou no rumo, estou no caminho. Lições bem aprendidas e repassadas às funcionárias. Com uma nova filosofia de trabalho, Márcia passou a trocar mais experiências com sua equipe. Minha equipe é bem coesa, tudo que eu aprendo eu passo para elas, porque tudo que elas aprendem também elas passam para mim. Nós trocamos muita ideia, eu ouço minhas funcionárias, elas também me ouvem, porque eu acho que a gente aprende com todo mundo. Ou seja, o que eu fiz no encerramento do bloco era esta ideia, que eu queria saber se vocês compactuam. Quer dizer, não necessariamente seja Escola da Vida, seja qualquer curso que venha a ter, precisa formar grandes empresários. Eu posso ser grande sendo pequeno, não posso? Com certeza, eu acho que isso é uma questão do espírito da pessoa. Eu acho que você pode aprender uma profissão, mas para você ter sucesso, você precisa mais do que a capacidade técnica de exercer uma função. Você precisa ter uma capacidade de enxergar de forma ampla e principalmente saber conviver com o teu meio ambiente, conviver com as pessoas e, mais importante, com os conflitos que você vai viver no teu dia a dia, seja no teu trabalho, na sua casa, no seu clube, porque a vida é viver, conviver e administrar conflitos. E num determinado momento ter a ousadia. A ousadia que anos atrás você teve com um tal de sujeitinho, um tal de Trump, não foi? Chegou para o Donald Trump e falou assim, eu quero e quero mais. Enfim, com as barreiras que você teve, mas você foi vencendo cada uma. Como é que foi quando ele, no meio da noite de um dia, te liga com essa ideia maluca? Aí, como é que você recebe? Como é que chega um ousado como o Ricardo? Chega exato, eu estou pensando, como é que você reagiu? Na verdade, a gente tem algumas qualidades bastante parecidas, né? Como empreendedor, como inovador, como uma mente criativa que a gente se considera. Quando o Ricardo Bellino realmente apresentou a ideia inicial, ela tinha, na verdade, um escopo um pouco distorcido do que virou na realidade hoje, por óbvio, porque ele não sabia, a ideia era perfeita, mas não houve naquele primeiro momento a interpretação exata, qual é o target, para quem é essa ferramenta nesse primeiro momento. Porque ela poderia ser para quem está saindo das grandes universidades do Brasil, ela poderia ser para quem sai de um curso profissionalizante como a Microlins, né? Ela poderia ser para profissionais já graduados e há 10 anos no mercado, enfim, porque ela se adapta de fato a todos esses targets diferentes de pessoas. E quando ele me passou, a primeira coisa que eu fiz, eu disse a ele, o curso Escola da Vida que você está criando, eu queria te dizer que nós vamos entre nós chamarmos de MBA da Vida. Porque o que é o MBA da Vida para a Microlins? É exatamente pegar esse jovem que fica um ano se qualificando
para turismo, hotelaria, programação de computadores, operador de computador, telefonista, recepcionista, enfim, todas essas áreas que a Microlins qualifica, ao término, muitas profissões como a costureira industrial, outras profissões como a cabeleireira, manicure, pedicure, são profissões que você pode montar o seu negócio em casa. E aí o que falta para essas pessoas que a gente fala muito, fizemos aqui várias colunas Empreender, exatamente mostrando de que forma a pessoa pode unir essa qualificação, essa competência técnica com o empreendedorismo, ou seja, como gerir, como criar metas, como atribuir margem de lucro, como buscar resultado, como liderar uma equipe, que foi algo muito dito na matéria. Enfim, esse conjunto de qualidades que a pessoa precisa desenvolver é exatamente o produto Escola da Vida, que vem exatamente fazer o quê? Os 40, 50 mil jovens que nós todo mês formamos no Brasil inteiro, vão ter a oportunidade de continuar os estudos na Microlins, através do MBA da Vida, que é a Escola da Vida, que vai trazer motivação, vai trazer a experiência desses grandes, dos cases, dos grandes bilionários do mundo, que como eles começaram às vezes numa periferia, começaram sem ter um capital, como a minha história. Eu comecei exatamente vendendo salgadinhos na periferia de Lins e hoje conquistei exatamente esse espaço, né, no Brasil e agora já sonhando com o mundo. Essa experiência nós queremos levar para esse jovem que estuda na Microlins hoje, o jovem principalmente da periferia, da classe C, que não acredita nele. É sementinha de autoconfiança. Exatamente, eu não tenho dúvida. Agregando com informações, isso com ensinamentos. Vai virar milhares de empreendedores, como você disse. O grande líder da fábrica de costura, o grande líder, a melhor salão de beleza do bairro, o melhor revenda de tecidos, o melhor supermercado, o melhor mini mercado. Nós vamos formar milhares de empreendedores. Pequenos microempreendedores. E que virarão Ricardo, grandes. Quando o Semenzato veio com isso, te frustrou, te agregou, te animou mais ainda? Porque, quer dizer, é isto que é gestão de uma ideia e de uma criatividade e de um negócio, não é? Com certeza. O que aconteceu com Olha, eu como sou um generalista, eu sempre, e aprendi muito rápido que eu posso discutir determinados assuntos numa visão geral, mas não discuto os assuntos que eu não domino, porque eu acho que é por isso que eu acho a minha habilidade de me juntar com os parceiros certos. Então eu não tinha o que discutir do ponto de vista da estrutura pedagógica ou da estrutura de um curso, porque essa é a alma, é a vida desse homem, não é a minha. A minha era uma visão do ponto de vista de marketing e que eu acho que estava correta, e eu acho que o que nós estamos criando é um negócio tão espetacular. Só para te dar um exemplo, eu conheci em Miami, onde eu vivo, o grande empresário mexicano Ricardo Salinas, o mega empresário Salinas. Eu conheci, tivemos um encontro diletante, ele me convida para conhecer o lançamento das suas operações no Brasil, e nessa viagem, na comitiva dele, eu tenho a oportunidade de ler um artigo sobre ele, onde ele faz um frontal ataque à estrutura de educação atual no mundo, onde ele diz, mesmo do alto da sua alta qualificação, com MBAs nas grandes universidades americanas, sendo atuante nas grandes universidades de negócio nos Estados Unidos, que se ele tivesse colocado as fichas dele no MBA que ele havia conquistado há 30 anos atrás, ele não seria um dos 3 homens mais ricos do México. Que, na opinião dele, a escola convencional, ela forma um aluno com a ilusão de que ele, com o diploma na mão, ele vai entrar numa loja e sair dirigindo uma Mercedes-Benz, ou ele vai andar de primeira classe, ou ele vai conquistar um mundo de sonhos. Não é verdade. Ela não forma a pessoa para ter sucesso. E aí ele termina o artigo dizendo, diploma não é um ativo, é um passivo. A única coisa que eu acredito na minha vida é na Escola da Vida. Eu não aguentei e disse para ele, Ricardo, temos uma grande coincidência aqui, ou uma grande sincronicidade de ideias. Ele se encanta com a ideia, com o conceito, já nos convida para ir ao México, conhecer a estrutura dele, inclusive de educação, e coloca à disposição a sua rede de 1.800 lojas para colocar o produto Escola da Vida à disposição dos mexicanos, coloca o seu canal de televisão, que é a TV Azteca, para divulgar o programa. Então, com isso, traz na mesa
a editora Planeta, a maior editora das Américas, que faz conosco um contrato global. Então, o nosso projeto nasce como um projeto multinacional. Multinacional, multidisciplinar, tudo. Quer dizer, nem nasceram, já são mega. É isso. Porque isso pensar grande e pensar pequeno custa a mesma coisa. Claro, então, melhor pensar grande de largada. É o meu homem que dá esse chá de ânimo com fatos concretos. A gente vai para um rápido intervalo e volta num minuto. A gente acabou de falar que com 2 faladores, como eu tenho aqui hoje no Economia e Negócio, eu preciso de 2 programas. Mas eles passam esta carga de energia, de positivismo, de que tudo pode dar certo e depende de você. Depende mesmo, caso Belino, num minuto me diga, quando começa tudo que nós estamos falando agora? Escola da Vida começa quando? Dia 5 de outubro nós lançamos o nosso livro, nós 2 coautores. Você imagina o que vai ser os 2 assinando esse livro? Eu nem vou passar por perto, vocês vão ter que assinar antes, porque vai estar tão lotado, a fila tão grande que não vai dar tempo. Então lançamos no dia 5 de outubro e a partir daí a pedra fundamental da Escola da Vida está lançada. Começamos um tour, Semenzato e eu, pelo Brasil para levar essa mensagem, lançando o livro, lançando o curso para toda a rede de microlins e para todos os envolvidos, os alunos e todos aqueles que vão estar participando desse programa. E esse curso Escola da Vida estará nas 1000 unidades, disponível para ser, para qualquer pessoa que quiser, nas 1000 unidades da Microlins, é isso? Perfeitamente. Já estamos com todo o material pronto, o livro está assim, riquíssimo, maravilhoso, vai ser empolgante. Do ponto de vista, quem não puder fazer o curso de 6 meses, de 8 meses conosco, ao comprar o livro, vai ter uma leitura assim agradabilíssima e vai aprender muito. Mas, por óbvio, vai ter que fazer o curso para se tornar um verdadeiro empreendedor. Maravilha, meus queridos. Desejar sucesso para esses 2 é simplesmente uma redundância. Portanto, vamos lá, já que eles estão internacionais, Escola da Vida indo inicialmente para o México e depois all over the world. Portanto, vamos à nossa conexão. Obrigada.